Olá pessoal, sou o professor Antônio do canal Dicas do Palpite 79, chegando com mais um vídeo para essa quinta-feira de Liga Europa, Conference League, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, muitos jogos, Libertadores, e nós selecionamos os melhores para a gente fazer as nossas apostas. A duplinha de hoje bateu, sensacional, show de bola, vitória do Bayern de Munique, foi 3-0, vitória da Inter de Milão 2-0, a duplinha 2,62. Nós tínhamos ganho na quinta, sexta, a gente perdemos no sábado, domingo a gente ganhou, segunda a gente ganhou, terça a gente perdeu e hoje a gente retomou. E amanhã tem mais, tá certo? Então, pra gente emplacar mais, se Deus quiser, 2 dias seguidos, uma sequenciazinha, a gente tem um recorde aqui de 9 dias seguidos batendo a dupla milionária. Mas faz dias que a gente não consegue, a gente fica sempre alternando, ganhando a duplinha e também perdendo. Mas a gente tem um bom índice de acerto nos palpites. E como eu falei, em vez em quando, na maioria das vezes, a gente crava a duplinha milionária aqui do canal Dicas e Palpite 79. Nessa quinta-feira, o Bahia joga fora de casa contra o Boston River. Nesse jogo nós vamos acima de 1,5. A casa de aposta dá o Bahia favorito, mas vamos acima de 1,5. Sul-Americana, aquela fase local, né, onde os times jogam dentro do seu país, menos aqui no Brasil e na Argentina. Os outros países da América do Sul têm essa fase interna. Então o confronto do Uruguai, o Cerro Largo, jogando com Danúbio, X1 Cerro Largo com empate. O Guarani do Paraguai jogando com 2 de Maio, X1 Guarani com empate, o confronto do Paraguai. No Peru, a gente tem o Grau jogando com Cusco. Nós vamos cravar a vitória do Grau para vencer. Lembrando que é jogo único nessa fase. A gente tem o Júnior de Barranquilha jogando com a América de Cali. X1 Júnior de Barranquilha com empate. O Lagoaíra da Venezuela com Caracas. X2 Caracas com empate. É o confronto da Venezuela. No Equador também a gente tem a Universidade Católica do Equador contra o Alcas. Nós vamos cravar a vitória da Universidade Católica. Então, é a Sul-Americana. Na Arábia Saudita, a gente tem 3 jogos. O Al-Fateh jogando fora de casa, X2 Al-Fateh com empate. Temos o Al-Ittihad também jogando fora de casa, X2 Al-Ittihad com empate. E o Al-Wehda jogando em casa contra a equipe do Al-Raed, acima de 1,5 nesse confronto. Temos o Campeonato Carioca, um jogo de ida, Boa Vista com o Sampaio Corrêa, semifinal. Os times que ficaram ali de quinta a oitavo, então uma semifinal aí, jogo de ida. Nós vamos cravar a vitória do Boa Vista para vencer. Campeonato Cearense, segunda divisão, nosso manjadinho. O Icasa jogando com o Quixadá, vamos cravar a vitória do Icasa. O Itapipoca jogando com o Maranguape, vitória do Itapipoca. Temos também no Gaúcho, no Goiano, o Vila Nova jogando com a Jataiense. O primeiro jogo foi 1-0 pro Vila. Nós vamos cravar a vitória do Vila para passar. O Goiás hoje passou nas penalidades. Copa do Brasil, o Maringá jogando com a União Araguainense. Nós vamos cravar a vitória do Maringá para classificar. Aliás, é jogo único também, para classificar para a terceira fase. O Olaria jogando com o Brusque. Nós vamos nesse jogo acima de 1,5. Nesse confronto pela Copa do Brasil. Copa do Nordeste, o Ceará Sporting Clube jogando com a América de Natal, vitória do Vozão, vitória do Ceará. O Sampaio Corrêa jogando com o Náutico que foi eliminado do Campeonato Pernambucano nas semifinais, acima de 1,5 nesse confronto. Jataiense jogando com o CSA, X2 CSA com empate. Temos na Liga Europa, oitavas de finais, aqueles times que ficaram de 1-8, pegaram os times que vieram da repescagem das 16 aves de final. O AZ jogando com a equipe do Tottenham, primeiro jogo, ambas marcas. Temos o Lyon jogando fora de casa, vitória do Lyon. O Fenerbahçe jogando com o Rangers, vitória do Fenerbahçe. Real Sociedade e Manchester United,
ambas marcas. O Ajax jogando com o Frankfurt, ambas marcas desse confronto. A Roma jogando com o Atlético Bilbao, X1 Roma com empate. O Bodo Glimt jogando com o Olympiacos, X1 Bodo Glimt com empate. E o Vitória Pilsen jogando com a Lazio. Nós vamos cravar a vitória da Lazio, mesmo jogando fora de casa. Na conferência, também a mesma coisa. Os times que ficaram de 1 a 8 entram nessa fase. E os times que vieram na repescagem. A repescagem foram aqueles times que ficaram de 9º ao 24º. Eles se enfrentaram, 8 confrontos. Aí, os 8 classificados, cada um pegou um time que foi bem na primeira fase, que ficou de 1 a 8. Então, formou assim as oitavas de final. O Betis jogando com Vitória de Guimarães, é jogo de ida, vitória do Betis. O Copenhague jogando com o Chelsea, vitória do Chelsea. O Molde jogando com o Legia, X1, Molde com empate. Panathinaikos jogando com a Fiorentina, X2 Fiorentina com empate. Temos a equipe do Borac, Banja Luka, jogando em casa, acima de 1,5 nesse confronto. O Serge jogando com o Lugano, X1 Serge com empate. Temos a equipe do clube, aliás, do Cercle Bruges, jogando fora de casa, com a Jazielônia. Nesse jogo nós vamos de ambas marcas nesse confronto. E o Pafos jogando em casa, nós vamos cravar a vitória do Pafos. A dupla milionária para essa quinta-feira, para a gente ir para o segundo dia, a dupla milionária aqui do canal, nós vamos cravar a vitória do Ceará no intervalo contra o América de Natal pela Copa do Nordeste e o Real Betis com Vitória de Guimarães acima de 1,5. Então a duplinha dá 2,53. Sensacional, show de bola pra gente ir pro segundo dia, a duplinha aqui do canal. Então, pessoal, são esses os jogos, são esses os nossos palpites, são essas as nossas dicas para essa quinta-feira, 6 de março de 2025. Um abraço, a gente se vê no próximo vídeo.